Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gente começar mais uma live dentro do programa de acolhimento e dor. Hoje também falando um pouquinho sobre mindfulness, um tema muito atual, né, que já vem sendo falado em tantos lugares, de tantas formas, e acho que é bastante pertinente para os nossos tempos atuais, né? Eu vou esperar a Mônica entrar aqui, enquanto isso vamos chegando. Eu convidei a Mônica Freire, ela tem larga experiência em mindfulness e também é dona proprietária do Espaço Viva. Daqui a pouco ela está aqui com a gente para a gente começar. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre mim. Ela chegou aqui, ó, deixa eu só... Mônica, tudo bem? Vamos lá. Espaço Viva está entrando. Enquanto isso, falando um pouquinho aqui sobre mim. Oi, gente. Oi, Mônica. Tudo Bom, bem? boa tarde, tudo Boa ótimo. tarde para todos nós. Deu Muito certo, né? alegre de estar aqui com vocês. Ai, que bom. A gente é que agradece. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu acho que é um tema tão pertinente. Eu estava justamente falando aqui com o pessoal, né? É um tema tão atual, para um momento também tão atual que a gente está passando, né? Então, acho que é espero que seja os próximos 59 minutos seja de grande valia, né, para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu vou me apresentar rapidamente, né, para quem não me conhece. Meu nome é Cecília, eu trabalho na assessoria da Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, lá da SEAD. Pratico mindfulness, tem 1 ano e meio, é algo novo na minha vida, mas no início do ano passado eu fiz o programa de 8 semanas com a Mônica, que está aqui com a gente hoje. E aquilo fez tanto sentido na minha vida que eu resolvi fazer o curso de instrutores também, a formação de instrutores pela Unifesp, que é onde a Mônica já é formada também. E aí eu achei interessante trazer essa experiência para cá, né? Acho que como me ajudou, acho que pode ajudar outras pessoas também. E nada melhor do que a Mônica para falar disso, assim, ela é a grande responsável por ter feito sentido na minha vida e também por eu ter tido vontade de me tornar instrutora, né? Em breve estou aí também conduzindo os grupos. Mônica, eu Bom, queria te Cecília. dar assim, super boas-vindas e queria deixar o espaço também para você se apresentar, né? E aí depois a gente continua. Então, Vai muito lá. bom estar aqui, né? Esse convite da Cecília encheu meu coração de alegria. Eu sou instrutora de mindfulness hoje, né? Minha formação é educadora física, mas tem mais de 30 anos que eu estou nesse caminho. Comecei com as práticas orientais, o Tai Chi, depois toda a formação de yoga. Então, eu venho nesse caminho de meditação há muitos anos e mindfulness, então, foi um grande divisor de águas na minha vida, porque faz todo sentido, né? Assim, para nós ocidentais, estar nesse estado de atenção plena, nossa mente que sempre foi muito acostumada a sempre fazer, né? Sempre estar planejando. E a nossa vida, então, gera muita ansiedade, né? Expectativas. E quando eu conheci Mindfulness, fez todo sentido, porque não preciso parar aquele tanto de tempo para poder meditar, né? Então, mindfulness é você levar a prática para o seu dia a dia, para a sua conversa, para os seus afazeres, né, para as suas relações. E então eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco, né? E eu fico muito feliz da Cecília estar fazendo a formação, já está terminando. E muito legal, né? A gente poder levar para o maior número de pessoas possíveis desfrutar desse estado de presença, porque é uma oportunidade da gente poder ter mais suavidade na vida, né? Ter mais tranquilidade. E é isso. É isso. Obrigada, viu, Cecília? Mônica, e acho que para começar, antes da gente entrar nos conceitos, né, do que é e explicar um pouco de algumas coisas que envolvem, né, a questão do mindfulness, eu queria propor que você fizesse uma aterrissagem com a gente, né, assim, uma pequena prática para a gente começar. Vamos. Eu acho que nada melhor do que uma prática de mindfulness para explicar o que é mindfulness, né? Então, queria que O você som tá conduzisse a bom? gente. Eu não usei microfone, Tá um assim, eu quero pouquinho saber se o tom baixo. tá um Eu, pouquinho eu tô achando um baixo. pouco baixo, mas não sei Tá, se o só um pessoal tá minutinho. ok.
Só um minutinho. O som tá ok, gente? Se tiver ruim, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos. Vamos nesse momento. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Tá. Ok? Vai lá. Tá ok. Vamos agora, nesse momento, cada um no seu lugar, onde está, observar o lugar que você se encontra. Sempre com uma atitude de abertura, curiosidade, perceba os objetos, as cores, as formas desse lugar que você está. Sempre assim, com uma curiosidade, como se fosse a primeira vez que você estivesse nessa sala. Perceba também que nesse lugar tem uma temperatura. Tome consciência da temperatura desse espaço, sons aqui dentro de você, lá fora. Tudo faz parte desse momento que você está vivendo. E sinta o lugar que você está. O seu corpo está sentado em um ambiente, num lugar, numa cadeira ou numa cama. Perceba agora o contato do corpo com essa superfície e sinta que o corpo ele está sendo carregado. Se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade para sentir um pouco mais o peso do corpo indo até essa superfície. E então, perceba os contatos do corpo com essa superfície. E agora você pode até prestar atenção no que passa na sua mente. Talvez expectativas, lembranças, coisas que você tem que fazer. Ou até ausência de pensamentos. Perceba também as sensações presentes ao longo de todo o seu corpo. Perceba a sua cabeça, os seus braços, as suas costas, as suas pernas, os seus pés. E você agora pode levar a sua atenção para a sua respiração. Você está vivo, então você está respirando. E você respira e presta atenção. Como o ar entra e sai. Talvez curto, talvez longo, não interessa. Você agora só se observa. Está consciente de você mesmo nesse momento. Então, convido você de novo a perceber o seu corpo, o lugar que você está, a temperatura do ambiente, os sons. E devagarzinho vai voltando. Vai voltando, abrindo seus olhos e perceba como é que você está agora, depois que você aterrissou. Perceba como você está agora. Então, fizemos uma pequena prática de mindfulness, né, Cecília? Exato. A gente fala para a gente descer do espaço dos pensamentos, das ideias e entrar em contato com o corpo, né? Que o corpo é que está sempre presente no momento, né? A gente, então, fez uma aterrissagem. A gente chegou. Então, provavelmente muitas pessoas podem até falar aqui no chat, né? Tô mais acordada, mais consciente, mais alerta. E isso. A Eu, por exemplo, intenção estou de mais calma, né? É mais a minha primeira calma. live, então eu, né, percebia literalmente o coração indo acalmando, né, e tal, assim, é tem um efeito bastante imediato e bastante positivo, né? E se pegarmos o conceito, né? O que é mindfulness, né? O que não é mindfulness? A gente confunde, umas pessoas já me falaram assim, ah, mas é a mesma coisa que meditação,
É a mesma coisa que um treinamento de foco, né? Então, o que é mindfulness de fato e o que não é mindfulness? O que é mindfulness? Mindfulness é você estar no momento presente com abertura, curiosidade, aceitação. Tá? Então, é muito interessante a gente ter isso bem claro. É uma forma de estar presente do jeito que a vida, né, está naquele momento. Então, por isso que é tão importante a prática de mindfulness nessa atual situação que nós estamos vivendo. Mindfulness é estou no momento presente, experimentando, né, a situação que a vida me propõe. E o que a gente fala muito é que a mente da gente, principalmente, né, como eu estava falando, nós ocidentais, a gente tem uma mente fazer muito acelerada. Então, precisamos sempre estar fazendo alguma coisa, tendo um objetivo. E isso é muito importante. Isso faz parte. Mas a gente começa a viver nesse modo fazer da mente. Em mindfulness a gente fala modo fazer. E mindfulness nos traz para esse momento, né? E aí a gente começa a saborear a vida, a gente ativar a mente ser, a mente de saborear. Por isso que a gente começou fazendo uma prática de mindfulness. Olhe o lugar, perceba as coisas, né? A mente, ela fica transitando muito no estado do passado, lembranças, né? Ruminações ou do futuro. E aí a gente planeja expectativas. Mindfulness é o convite para a gente voltar ao momento presente. E, então, é simplesmente, né, o John Kabat-Zinn, que é o organizador, né, um cientista norte-americano que organizou e sistematizou todo esse programa de mindfulness, né, que é um protocolo internacional, ele fala, basta parar e estar no momento presente, com abertura, curiosidade e aceitação. Isso é mindfulness. Exato, exato. E Mas só que para a pensando um gente pouco assim, treinar esse estado mental, existem técnicas específicas de meditação. Então, existe uma gama enorme de meditações. Tem meditações mântricas, tem meditações budistas, tem meditações corporais. E aí muitas pessoas perguntam, igual você falou assim, mindfulness e meditação é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tá? Então, assim, quando eu sustento a minha atenção em alguma coisa, então a meditação é eu sustento a minha atenção em alguma coisa. Tem algumas meditações que estimulam a saída do corpo, né? Êxtase, iluminação. E não é a intenção de mindfulness. Mindfulness trago a minha atenção para esse momento, com abertura, curiosidade, né? E então são algumas práticas específicas de meditação. Na verdade, são 4, né, Cecília, que a gente vai fazendo o sim, programa, a gente vai entendendo que os pesquisadores, né, organizaram esse programa, e são 4 práticas de meditações específicas que você treina esse estado de atenção, que traz um estado de mindfulness para o nosso dia a dia, para que eu possa comer com atenção, para que eu possa conversar com atenção, né? Aí exato. é a hora da gente perguntar quantas É, pessoas já saíram daqui e já foram para outro lugar, né? Como é que está a sua isso, mente? Todo mundo, porque a mente humana ela e, funciona assim. Então eu não vou parar de pensar. Em mindfulness eu vou perceber os meus pensamentos e vou, né, assim, escolher ou engajo neles ou eu volto para saborear o que a vida e o momento está me trazendo, né? Então é exato. muito isso. A gente treina para voltar. Aí tem quando eu estava aprendendo, né, tal, uma coisa que me ajudou muito foi quando explica mindfulness do ponto de vista dos 3 elementos de mindfulness, né? Que é a atenção, que é o componente atencional, a atitude e a intenção. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, o que significa esses 3 componentes dentro do mundo do mindfulness. Então, essa atenção, né, que eu estou no que eu estou vivendo, né? Então, a atitude de querer estar no momento presente é uma atitude. Então, é a atenção, a atitude e a intenção, a intenção de abertura, de curiosidade, né, de mente de principiante. Isso a gente vai desenvolvendo com as práticas formais, que a gente sempre fala. Por isso que é muito interessante a gente
ter a oportunidade de fazer o programa para você entender tudo isso que acontece na nossa mente, porque as pessoas falam, mas eu não consigo ficar no momento presente. Porque é um treinamento. É um treinamento. E para você conseguir, existem essas técnicas, né, meditativas que são estudadas, né? E então que desenvolve a atenção, né? Uma atenção focada, uma atitude de curiosidade, de abertura e essa intenção de estar no presente. Então, Exato. basicamente, É, é isso. a parte de parar a mente, né? Tem muitas pessoas, desde que eu comecei a praticar mindfulness, as pessoas falam comigo, nossa, mas você já está conseguindo controlar a sua mente? Eu falei assim, eu acho que controlar e nem parar a mente não é o objetivo de mindfulness, né? Outro dia você colocou um vídeo da monja Coen, e aí onde perguntaram isso para ela, né? Falou assim, mas como é que eu faço para parar a mente? Aí a monja brincou, né? Falou assim, não, eu sugiro que você não pare a mente, né? Porque parar a mente não tem como, né? Parar a mente é morte cerebral, isso não é verdade, né? É. Então a nossa Aham. mente está sempre atuando. A questão é o quanto a gente embarca, né, nessa divagação e quanto a gente consegue perceber que saiu para poder conseguirmos fazer uma escolha de direcionar a nossa atenção, né? Acho que o mindfulness permite esse espaço mental de escolha, né, de direcionar onde está a atenção. E aí, pegando um pouco também o John Kabat-Zinn coloca também aquela questão das 9 atitudes de mindfulness, né? Eu acho que não vai dar tempo da gente falar das 9 aqui, mas tem 2 em específico, na verdade 3 em específico, uma se você já até abordou, que é a questão da mente do principiante, e as outras 2 é essa questão de aceitação, né? E a questão do deixar ir, né? Eu acho que são 2 componentes e que no início eu ficava, né, lutando, especialmente com a parte de aceitação, né? A gente fica assim, mas como assim eu tenho que aceitar? Eu queria que você me explicasse um pouco, né? Explicasse um pouco para as pessoas o que é essa questão dessa atitude de mindfulness, de aceitação e do deixar ir. Então, a aceitação em mindfulness é uma atitude que requer muita coragem, né? Muito esforço. Não é uma resignação. É uma atitude de uma intenção, como a gente tinha falado. Essa intenção é de perceber o que você tem na sua frente, né? Como a gente sempre faz no programa, né? Nas meditações, quando a gente começa a prática meditativa, a gente fala uma postura digna que sustente a sua prática. Então, assim, como é que eu vou sustentar, né? Me sustentar diante dessa situação que a vida me trouxe? Porque, então, Mindfulness nos ensina a aceitar a situação como ela é. E o que eu posso fazer para a situação ficar mais suave depende do meu padrão mental. Porque a situação ela vai estar aí. Eu não vou esconder a situação, eu não vou mudar a situação. Essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação que ela está aí. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã e não tem jeito da gente voltar como eram as coisas. Então, a aceitação disso, mas com tranquilidade e com essa coragem. E isso é uma atitude que a gente vai desenvolvendo com as práticas de mindfulness. Então, não é uma resignação. Nossa, vou ter que aceitar. Na verdade, eu vou ter que aceitar, mas eu vou ter que aceitar com essa atitude assim, de coragem. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Né? Então, assim, eu tenho uma atitude. Essa é uma atitude de mindfulness, né? E deixar ir, para mim, tem muito a ver com o apego, que a gente treina nas práticas. Quando a gente está meditando, né, nas práticas formais de mindfulness, você está meditando e aí começam a vir os pensamentos que são normais, né, que fazem parte da natureza da mente humana, e eu vou treinar o deixar ir as coisas na vida dessa forma. Ou eu me pego no pensamento, né, e vou com ele, grudo, mas em mindfulness eu percebo que eu estou grudado no pensamento, aí eu volto de novo e percebo a minha respiração. Então eu deixei ele ir, eu deixei ele ir. E isso vai acontecer, então, com os apegos também das coisas da vida. Agora, nossa, eu queria tanto que fosse, né, voltasse em janeiro, eu queria tanto que fosse daquele jeito. E você vai ficar pegado a uma situação que não vai voltar mais. E aí entra o deixar ir. O que é que eu tenho agora?
Ah, eu tenho esse corpo que respira, eu tenho essa situação de estar convivendo com essas pessoas, eu tenho essa situação de estar na minha casa, trabalhando em home office, ou eu tenho que trabalhar com máscara, com tudo isso que eu preciso para me conservar a minha saúde, né? Então, tem isso. É, a questão da aceitação, quando eu comecei eu lembro demais de você falar isso, né? Quando eu fazia o grupo de 8 semanas com você, eu acho que é um tema que o tempo inteiro durante o programa de 8 semanas ele volta, né? E que você está sempre aceitando, né? É sempre um exercício de aceitar. E eu ficava achando muito colocando assim do aceitar com concordar, né? Com validar, Aham. com legitimar, e não é bem essa postura, né? Eu acho que a situação que a gente coloca agora é exatamente essa, né? Assim, ninguém escolheu isso, né? Não é culpa de ninguém também. Então a situação está posta, né? Assim, e quando você aceita, acho que a aceitação ela te permite uma amplitude no sentido de clareza do que está, e não como você gostaria que estivesse. Isso vale para qualquer coisa na vida, né? Isso vale para uma reunião de trabalho, isso vale para um dia a dia dentro de casa, para um cuidado de filho, né? Eu acho que ela vale para diversas situações. É quando você tem essa postura de tentar aceitar, ela te permite te enxergar uma clareza da situação que, numa postura de negar que aquilo esteja posto, né? Você não consegue, inclusive, abrir um espaço mental para que você consiga ver o que é possível fazer a partir dali, né? Às vezes é possível determinadas coisas, outras não, mas a aceitação te permite essa abertura, né, de enxergar. E outra coisa, assim, pensando um pouco de como começar, né? Acho que as pessoas estão escutando a gente aqui pensando assim, mas como que eu posso começar, né? Existe um horário ideal, existe tempo ideal, né? As pessoas você já está meditando 1 hora? Eu falei assim, não sei, tem dia que sim, tem dia que não. Ah, mas você já começou assim? Não, eu comecei com 5 minutos e que parecia que era uma eternidade, né? Então, acho que tem essas dúvidas, né? De postura, de duração, de se é de manhã, ou se é de tarde, ou se é de noite. Então, eu queria que você abordasse um pouco, assim, essas questões. Então, é uma mudança de hábito, né? Como eu falei, a mente fazer, ela não permite que a gente possa parar e tomar um tempo para se observar. E mindfulness a gente começa então a fazendo essas pequenas pausas, né? A gente faz umas pequenas pausas, como a gente fez nesse exercício que nós iniciamos. A gente põe 2 minutinhos, a gente começa a fazer, né, as práticas curtas, porque a gente não se permite. Você fica, sua mente fala assim, meu Deus, o que eu vou ficar fazendo aqui? O tanto de coisa que eu tenho que fazer. E aí a mente fazer, ela começa. E você, então, se engaja nesses pensamentos, né? E você, então, isso são chamadas distrações. São as distrações do mundo, né? Que a gente acha que é tão essencial a nossa agenda que tem que ser cumprida, as coisas, mas a gente parar e perceber o nosso corpo, como é que ele está, como é que está a nossa respiração, o que está se passando na minha tela mental. Isso para a gente é perca de tempo. E, na verdade, isso é a coisa mais essencial para a gente manter a nossa saúde mental, emocional e física. E a outra coisa importante que a gente lembra também são as multitarefas, né, Cecília? Que eu Isso, queria até falar um pouquinho das multitarefas, e isso. que hoje a gente vê que as pesquisas, elas comprovam que a multitarefa já caiu, né, por água abaixo. Que a gente fazer uma coisa de cada vez melhora muito mais a nossa produtividade. Então, você organizar também a sua agenda de uma forma que, bom, essa hora, né, eu vou tirar para me perceber um pouquinho. Eu vou fazer, né, uma pequena pausa. Vou prestar atenção na minha respiração, vou prestar atenção no meu corpo. Esse momento aqui vai ser para me responder meu WhatsApp. Final do dia, sei lá, ou no começo, o meu e-mail. Então, os pesquisadores, eles falam, né, que a gente, na multitarefa, você foca, aí você se distrai, aí você faz outra tarefa. Para você voltar o seu foco para aquela tarefa que você estava, você demora 10 vezes mais o tempo para sua mente sustentar. É E incrível isso. mindfulness, a gente vai diminuindo,
né, diminuindo essas distrações que a gente fala, né? A gente consegue sustentar mais o foco atencional. E uma coisa que eu gosto muito de falar também, que há 5 anos atrás, a nossa capacidade de manter o nosso foco era de 13 minutos. Nós passamos para 8 segundos, desculpa, 13 segundos, né? Passamos para 8 segundos. Então, como a nossa mente, ela se distrai. E com as práticas de mindfulness, a gente percebe que a gente distrai e aí a gente volta. Então, a nossa sustentação atencional fica por mais tempo. Então, a gente vai produzir muito mais, né? A nossa produtividade aumenta, o nosso foco aumenta, e não é porque a gente está focado e atento que a gente está tenso. A gente também tem isso, né? Nossa, eu tenho que estar tenso, eu tenho que estar focado. Não. Isso. A gente percebe que a gente pode manter essa qualidade de atenção, de foco, mas numa postura relaxada, numa postura confortável interna, né? Numa postura de conforto interno. Essa questão do parar, né, e tal, outro dia também me fizeram essa pergunta, falando assim, estado meditativo ou a questão do mindfulness, né, é um exercício da gente levar a vida mais devagar, ou é um exercício para fazer as coisas devagar? Eu falei assim, não necessariamente, né, assim, se a gente pensar, por exemplo, num plantonista, né, num médico plantonista no pronto-socorro, por exemplo, às vezes ele precisa agir rápido, né? Não é uma questão de estar rápido ou de estar devagar. Independente do modo como a gente estiver, que a gente esteja completamente presente ali, né? Com a nossa atenção voltada ali, né? Com esse conforto interno que você diz, né? Independente se está rápido ou se está devagar, se está confuso ou se está tranquilo, mas é essa postura interna, esse conforto interno de tranquilidade, né? Em relação à conjuntura posta naquele momento, né? Muito legal. Sobre essa questão de guia, né? As pessoas também me perguntam isso, assim. Cecília, a gente pratica sozinho? Eu simplesmente vou sentar e vou praticar, né? E tal. Como é que eu faço isso? Eu tenho os guias e tal. Então, pelo menos para mim, no início, me ajudava muito o guia, mas tem gente que fala que atrapalha, né? O que você acha, assim? O que você tem para dizer para as pessoas em relação a isso? Então, tem até algumas pessoas aqui me perguntando os livros. Existem vários livros assim de mindfulness hoje em dia, né? E muito aplicativo com as práticas. E é importante, sim, você ter Na verdade, a gente fala que o instrutor ele é fundamental para a pessoa aprender a meditar, porque é o instrutor que vai te levar no caminho, né? E eu tive uma instrutora muito querida, que ela falava assim, a gente só aprende a meditar com quem medita. A gente não aprende a meditar em livro. Porém, né, assim, eu acho que é válido, né? Porque assim, né, a gente só aprende a meditar com quem medita. Por isso que temos as comunidades de meditação, os cursos, né? Hoje a gente sabe que é muito forte na verdade, o programa para a pessoa entender como é que a minha mente funciona, como é que eu vou parar, como é que, né? Eu vou ter que mudar meu hábito, realmente. E aí, a gente tem vários livros, o John Kabat-Zinn, Viver a Catástrofe Total, é excelente. Tem o do Marcelo Dermazio, né, que é o nosso instrutor, que é Mindfulness, Aceitação, é um livro verdinho, depois Cecília pode colocar, né? No Espaço Vivo eu tenho ele, no Instagram do Espaço Vivo eu tenho do Marcelo, do Kabat-Zinn, eu já postei, depois vocês podem ver lá. E tem vários áudios, eu tenho também o meu canal do YouTube que eu disponibilizo os áudios do escaneamento corporal, os áudios das práticas de mindfulness. Como café ajuda ou atrapalha o mindfulness? Olha, eu vou falar uma coisa, é muito libertador o mindfulness, porque a gente não fica muito apegado a essas coisas, não. Nas práticas orientais, a gente tem várias coisas que a gente realmente não deve usar, né? A gente não deve tomar café, não deve comer carne. Em mindfulness, eles não usam tirar essas coisas, né? Assim, você faz o que você tiver vontade. Tá? Então, assim, nós somos muito livres para escolhas conscientes, porque o mindfulness, a gente fala que o currículo de mindfulness chama consciência. Então, estou consciente. O café faz bem para mim? Vou tomar café. Se eu percebo que o café... Então, assim, eu vou estar consciente. A consciência é tudo, né?
Então, assim, não é um mestre que vai me falar que eu não posso comer carne. Não é uma pessoa que vai me falar que eu preciso, né, parar de tomar café. Então, mindfulness me deu muito isso também. Muita clareza que eu sei, né, com uma atitude de atenção, aceitação e intenção, né, eu estou presente Exato. em mim. Então, eu sei muito bem, né, as minhas maiores necessidades. Tipo aquela prática, né, Cecília, a gente faz o escaneamento corporal e a gente fala assim, você é a pessoa que mais se conhece, né? Você vai ficando íntima do seu corpo. E muitas vezes a gente quer que o outro descubra tudo da gente. E em mindfulness, Exato. não. Então, eu volto e eu falo, ah, sim, quando eu tomo café, minha mente fica alerta, mas porém mais agitada. Então, da próxima vez, eu não vou tomar café e vou perceber como é que eu fico. Então, é Exato. isso. Exatamente. Acho que é bem essa questão da consciência e de se voltar para o corpo, né? Uma coisa que ficou muito evidente para mim depois que eu passei a praticar mindfulness, né? O nosso corpo é um grande banco de dados sobre nós mesmos, né? E a gente afastou um pouco disso. Todas as práticas de mindfulness levam a gente para o nosso corpo, né? Seja para a questão independente da âncora da prática do momento, que é a respiração, é o corpo, os pensamentos, né, e tal. Mas o tanto que o corpo da gente sabe sobre a gente e a gente às vezes ignora, né? A gente não escuta, né? Então, essa questão da prática meditativa, ela ajuda a gente a nos conhecer mais através da própria observação de si mesmo, né? E dentro dessa observação não fiscalista, né? Não estou me fiscalizando, não é isso. É uma questão de observação, de aceitação, né? Do que está posto, quem eu sou, as minhas preferências, o que funciona para mim, o que não funciona, né? Quando eu estou com raiva, por que normalmente acontece, quais são os gatilhos, etc. Então, assim, essa questão de ficar íntima de si mesmo, né? Eu acho que é uma das grandes questões, assim, de mindfulness. Tem um outro ponto também, Mônica, assim, que também faz parte, né, do programa de 8 semanas, né? Ele já acontece mais ou menos nas últimas sessões, que é a relação de mindfulness com compaixão. E outra coisa também que já ouvi falar, né? Uma vez eu estava lendo um texto sobre isso, falando assim, que a meditação é uma versão, assim, uma visão bastante enviesada, mas enfim, esse negócio de estar em si mesmo e da gente, né, voltar para si e tal, que isso poderia ser uma postura egoísta, né? E na verdade não é isso, né? Então, assim, o mindfulness e a compaixão, eles andam juntos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa relação do mindfulness, né, com compaixão, com autocompaixão e cuidado. Sim, então, para a gente poder cuidar do outro, a gente primeiro tem que estar bem com a gente, né? E mindfulness faz isso, faz com que eu olhe para mim, eu me aceite do jeito que eu sou, com todas as minhas imperfeições perfeitas, que a gente fala, né? Tudo isso que eu Isso. sou hoje, sou graças a todos os processos que eu passei, as pessoas que eu convivi, as pessoas que cuidaram de mim, né? As situações boas e as situações ruins, tudo isso fez com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu olho primeiro para mim com essa gratidão, com essa aceitação. Que essa mente que às vezes pensa coisas super, né, que eu às vezes me culpava. Não, hoje eu aceito, olha, é uma história que eu tenho, que eu tive criações, pessoas que passaram pela minha vida, que me tornaram essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu olho para isso com gratidão, eu vou entrando em contato comigo dessa forma, com essas práticas, tanto né, esse escaneamento corporal quanto a respiração, eu vou começando a entrar em contato com essa minha casa, né? E eu vou aceitando os meus cômodos como eles são, né? Eu vou circulando por eles e em mindfulness a gente vai trabalhando a aceitação, mas essa aceitação ativa, com essa capacidade, né, de perceber, mas sem punir, sem ser agressivo, sem culpa. A gente fala que muito nas práticas, né, seja gentil com você mesmo, seja gentil com o seu corpo. Então, assim, busque uma posição, até a postura. Né? Você não vai sentar no chão Isso. por minutos e minutos, sendo que você não tem uma mobilidade, não tem uma Isso. articulação flexível para poder sentar no chão. Então, assim, vamos sentar numa Exato. cadeira, vamos deitar. Então, assim, a gentileza começa por aí.
pela prática formal. Eu vou procurar uma postura que sustente a minha prática, mas que seja uma postura confortável, uma postura que eu me sinta bem. Então, cuidando de mim, eu olhando para mim, eu vou olhar para o outro com essa mesma compaixão. Sei que essa pessoa também tem essa história, que teve, né, passou por várias situações, teve momentos difíceis, teve momentos alegres, né, tem uma família, e assim como eu, ela só quer ser feliz. E aí entra, né, a compaixão. Então, em mindfulness, com as práticas, a gente vai desenvolvendo essa aceitação, esse acolhimento, e aí, quando eu sinto, né, eu começo a olhar para o outro como um ser como eu, que também só quer ser feliz. E aí eu vou diminuir o meu julgamento, né? E aí entra a compaixão, que já faz parte do programa, né, Cecília, de Mindfulness. A gente sabe que a prática realmente até a quarta sessão a gente organiza as práticas atencionais, porque as práticas de Mindfulness, elas entram práticas meditativas construtivas e atencionais, né? Porque tem 3 tipos de meditação: as atencionais, as construtivas e as desconstrutivas, né? E aí é Exato. isso, eu acho que é importante a Aí gente eu queria primeiro se acolher. isso, isso. Acho que é muito importante. Porque eu falo isso porque o tema empatia e compaixão é algo que tem se falado muito, né? Sempre já vinha sendo falado bastante e eu acho que depois da pandemia isso ficou mais evidente ainda, né? E aí a questão é bem esse duplo olhar, né? É ser compassivo com o outro, mas ser compassivo comigo também. Né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, num médico que está na linha de frente do combate ao coronavírus, ele precisa desse duplo olhar, né? Ser compassivo com o paciente que ele está cuidando, mas também ser com ele mesmo, para que ele possa ter condições de cuidar do outro, né? Então, é sempre esse duplo olhar, e eu citei o exemplo do médico aqui, mas isso vale para qualquer situação, em qualquer profissão, na nossa vida pessoal, né? Isso vale na relação pais e filhos, entre irmãos, entre chefia e subordinado, né? Ele vale para qualquer situação, né? Na nossa vida. E agora eu queria que as pessoas saíssem daqui com uma prática que elas pudessem conseguir aplicar por elas mesmas, assim, mesmo não tendo alguma formação e etc., mesmo que seja a primeira vez que elas estejam Certo. escutando falar sobre mindfulness. Então, eu acho que eu queria uma prática onde elas pudessem levar daqui, que fosse fácil, né, delas aplicarem, sem muitas preparações, né, que em qualquer lugar, seja no carro, no trabalho, no banho, em qualquer lugar. Então, eu pensei da Eu gente fazer a vou, prática dos vou, 3 vou, passos. vou ver aqui se melhora, tá bom? Aí eu vou, se Tá, ele vai me falar. Tá bom? a joia. Agora, Cecília, como você acha? Tá ótimo. Tá, ok. Excelente. Nós vamos fazer uma prática rápida. Eu tenho uma comunidade de práticas também. Quem quiser participar é quinta-feira, né, das 19 às 19h40, pela plataforma Zoom. Aí depois vocês podem pedir o link, hoje tem. Esse mês vai ser de 15 em 15 dias, tá bom? Vamos lá, então. Nessa posição que você está, veja se você sente conforto, veja se seu corpo está numa posição agradável, se você precisa fazer algum ajuste para que você se sinta melhor. Nesse momento, sinta a temperatura desse ambiente que você está, o corpo, e o corpo em contato com essa superfície que ele está descarregando o peso dele. Sinta o contato das partes do seu corpo com essa superfície. Eu convido você agora a descer um pouco desse espaço dos pensamentos, ideias, reflexões e sentir um pouquinho o peso do seu corpo. Veja
se você pode sentir o tronco, a bacia, as pernas e os pés. Onde os seus pés estão agora? Perceba o contato dos pés com a superfície, com os sapatos, com as meias. Perceba o contorno dos seus pés, o peito dos pés, a planta dos pés. Sempre com aquela atitude de abertura, de curiosidade, como se fosse a primeira vez que você estivesse visitando os pés. E vai subindo agora em direção aos tornozelos, às canelas, batatas das pernas. E sinta o contato da batata das pernas com as roupas, com o ar ou com a superfície. E lembre-se, se sua mente já saiu daqui, se engajou em pensamentos, isso é normal. Com gentileza, você volta a visitar o seu próprio corpo, os seus joelhos. Como eles estão? Dobrados, esticados? Sinta agora as suas coxas. Então perceba a região inferior do tronco, a região da sua bacia, esse grande osso do quadril. E agora, com curiosidade, você percebe um lado e outro do quadril em contato com a superfície. Talvez um lado toca mais o chão que o outro, ou a cadeira. E lembre-se, não há nada de errado com você nesse momento, você não tem que consertar nada. É mindfulness. Nós simplesmente nos observamos com curiosidade e aceitação. Sinto as minhas costas, o contato das costas com a superfície. Talvez possa perceber lugares tensos, desconfortáveis. Perceba a sensação dessa tensão. Ela aperta, ela esquenta, ela esfria. Estou atento, curiosa, visitando, como se eu estivesse visitando os cômodos da minha própria casa, que na verdade, esta é a minha verdadeira casa, o meu próprio corpo. Então, percebo os ombros e os braços. O peso dos meus braços ao lado do meu tronco e as mãos que tocam o meu corpo ou a superfície. Sinto os meus braços por inteiros. Sinto agora o meu pescoço, a minha cabeça inteira, o meu couro cabeludo e a minha testa. Talvez eu possa sentir uma diferença entre a temperatura da minha testa, do meu couro cabeludo. Sinto o peso das minhas pálpebras sobre os meus olhos, que descansam numa caminha de nervos mais no fundo da minha cabeça. Sinto toda a minha face, o meu queixo, as orelhas. E vou passeando agora pela minha garganta, pelo meu peito, pela minha barriga. E percebo esse corpo que trabalha incessantemente para que eu tenha saúde, vitalidade. E percebo o corpo inteiro, as sensações, os contatos, a temperatura. E percebo que esse corpo respira. Por isso eu estou vivo, eu respiro. E assim, quando eu olho para o meu corpo dessa forma,
É um grande carinho para ele. É como se eu tivesse abraçando o meu corpo. Eu olho para o meu corpo com essa atitude de gentileza, de amorosidade. Esse corpo que me mantém vivo, viva, cumprindo a minha missão. Esse corpo que eu realizo os meus desejos, os meus sonhos. Estou nesse momento saboreando estar aqui. E assim, termino essa prática, agradecendo essa oportunidade de ter tirado um tempo para me observar, me acolher, olhar para mim com gentileza. E depois começo a sentir de novo o ambiente que eu estou, isso sem pressa. Escuto os barulhos, os sons, e devagarzinho eu movimento as minhas mãos, os meus braços, bem devagar eu vou voltando a me movimentar. Ai, isso é muito bom. Terminando. E a sua condução é maravilhosa, Mônica. Assim, eu sempre, né, já fiz tantas práticas com tantas pessoas, mas assim, a sua condução realmente ela é muito, muito acolhedora, né? E nos convida a nos acolher de uma maneira muito, muito bacana, assim. Eu acho muito, muito legal a maneira como você coloca. E o mindfulness é bem essa questão, se a gente tem tantos gatilhos negativos, né, assim, e eu acho que o mindfulness é um gatilho positivo, né, como se a gente arrumasse uma maneira de ter, meio no, mesmo que tivesse no meio num dia lotado, de uma agenda lotada, de um contexto desafiador, no meio de emoções desafiadoras, né, a gente não abordou aqui muito a questão da relação dos impactos no cérebro, né, dessas coisas, mas parar para prestar atenção e um tempo para respirar tem efeitos no nosso cérebro, né, que nos ajudam a lidar com as emoções, a manejar as emoções, que é diferente de abafar as emoções, né? É o manejo das emoções, não é a negação delas, muito pelo contrário, né? E eu acho que o mindfulness tem bem essa questão. E o tanto que ele é usado em tantos lugares, né? Assim, a gente falou um pouco de alguns exemplos aqui, mas tem a própria parte das organizações, né? Tem grandes organizações que já vêm usando o mindfulness para poder, que proporciona isso para os seus profissionais, né? Tem o famoso programa do Google, mas tem outras também, né? Que já fazem essa inserção de mindfulness, porque perceberam que a questão da saúde mental é algo que está no dia a dia da vida e, obviamente, dentro das organizações, né? E não é descasado, né? A pessoa que não está bem emocionalmente na vida privada, ela não estará bem na vida profissional, né? As coisas são muito articuladas umas com as outras, né? E eu acho que, falando um pouco aqui do mindfulness no serviço público, eu acho que ele pode ser bastante útil, né? A gente tem um ótimo exemplo da Inglaterra, né, onde os programas de mindfulness estão dentro da questão da saúde pública e também nas escolas, né, para trabalhar a questão do desenvolvimento das competências socioemocionais. Enfim, né, ele pode ser usado em larga escala, né. Mônica, a gente está caminhando aqui, faltam 12 ou 10 minutos para poder terminar. Eu queria, além de te agradecer, deixar o espaço aqui para você falar um pouco da questão do Espaço Viva, dos programas. Já abriu turma agora? Não abriu? Como é que tá? Então, Cecília, foi bom você falar, e lembrando que Mindfulness tem todo esse reconhecimento porque é estudado pelas maiores universidades do Ocidente. Né? Inclusive, na Universidade de Massachusetts, hoje tem o departamento de Mindfulness, como tem o departamento de psiquiatria, né? De ortopedia, então a Faculdade de Medicina, né, tem isso. A gente tem que entender que realmente é muito importante a gente voltar, né, para nós mesmos nesse momento, né, ativar o modo ser da mente, que a gente começou falando, né, e Mindfulness faz isso, né, então tem todo esse protocolo internacional, que é o programa de 8 semanas, que foi desenvolvido por Jon Kabat-Zinn, né, desde 1979, ele começou com redução de estresse, com essa clínica,
na Universidade de Massachusetts. Hoje, então, tem universidades do Ocidente, as maiores universidades, né? A Unifesp, que é o nosso instrutor, o Marcelo Dermaz, é o maior pesquisador da América do Sul. Ele é uma referência, assim, em mindfulness. E ele, então, eu fiz, né, essa formação lá e eu desenvolvo o programa agora online, que eu estou desenvolvendo ele agora já, o segundo programa online, e os presenciais também lá no Espaço Viva. A partir de agosto eu vou voltar. E tem os retiros que são essenciais para a gente poder fazer essa pausa, porque às vezes no dia a dia é difícil, né? Então eu também tenho os retiros, são 3 retiros por ano que eu faço, chamando de volta para casa, que eu trabalho com as práticas de mindfulness, trabalho com muitos exercícios também de consciência corporal, e é isso. Então a Cecília está também aí já abrindo um programa, né, Cecília? E com essa intenção de melhorar a qualidade de vida mesmo do servidor, né, eu acho que as pessoas elas têm que entender que não é para fora, a gente tem que vir para dentro para a gente poder estar bem, para a gente poder ajudar. Então não adianta a gente doar se você não poupa. Então a poupança da energia ela faz com que a gente fique pleno para a gente poder desenvolver autocompaixão, desenvolver todo esse nosso potencial criativo, né? Primeiro é o criativo mesmo, por isso que as grandes organizações, elas têm isso, né? Então, assim, elas implantaram porque desenvolve uma capacidade de melhora muito a produtividade, na verdade. Exato, acho que as posturas, né? Essas atitudes que a gente trabalha em mindfulness, ela conversa com muita coisa, né? E realmente conversa com essa questão de criatividade, sem dúvida, né? Quando a gente fala dessa postura de mente de principiante, de abertura e de não julgamento, né? Isso é essencial para um processo criativo, né? E que, obviamente, pensando em termos das organizações, isso, e hoje, então, né? Todo mundo está tendo que se reinventar, o serviço público também, né? Então, isso ajuda, né? Sem dúvida, essa atitude mental de abertura, ela é fundamental. Sim, como você falou, né, eu estou fazendo a formação também, eu estou no segundo módulo, falta mais um. Estou me preparando também para poder oferecer alguns grupos online, né, e aí o meu foco principal no início serão os servidores também, então, assim, em breve, aguardem, vocês podem ter algumas novidades sobre isso. Quem sabe montar um curso online também, né, eu não sei quando a gente vai voltar para o presencial, acho que vai demorar mais um pouquinho, mas aí até lá a gente talvez possa montar alguns grupos e trocar algumas ideias em relação a isso. Mas tem também o grupo de práticas da Mônica, né? Como ela disse, que é hoje, às 19 horas, né, Mônica? 19 horas. Uhum. 19 É horas. só pedir o link no Instagram, aí a gente passa o link. Isso, pede o link no Instagram que a gente passa, que eu acho que também é uma excelente oportunidade. Praticar juntos é muito importante, né, Mônica? A gente não mencionou isso aqui, mas é bem bacana isso, né? Mesmo que, eu lembro que depois que eu terminei o programa dura 2 meses, né? E depois essa manutenção do grupo que você fazia, a gente encontrava lá no Espaço Viva, né? De 15 em 15 dias. E ela é muito bacana, né? Esse coletivo, ele dá força, né? Porque depois a gente acaba deixando um pouco de lado pela correria do dia a dia. E quando a gente tem um grupo, um local, um encontro, ele também reforça, né? A nossa prática pessoal, assim. Eu acho que é bem, bem enriquecedor também. Essa troca de experiências, né? Os desafios de implementar esse novo hábito, né? Essa nova postura, assim como a gente vai malhar na academia e a gente não malha uma semana e fica ótimo, né? A questão da meditação também, ela envolve um treino, né? Como a gente colocou aqui, é um treino atencional, né? No caso do mindfulness, ela exige regularidade, né? Exige uma constância também para a gente sentir os efeitos, e os grupos também são bastante positivos. Mônica, assim, eu não tenho palavras para te agradecer, assim, muitíssimo obrigada. Espero que seja nosso primeiro encontro. Obrigada também pela generosidade, assim, da própria condução aqui comigo. É a minha primeira live, eu estava super nervosa. Ontem a gente fez uma conversa, né, Mônica, ontem para a gente fazer uma prévia. E ela, não, preocupa não, vai dar tudo certo, vai ser tranquilo e tal. Então, e realmente foi, eu acho que foi de boa aqui, foi legal.
Que bom, É Cecília. bom, eu acho que agora Eu que só vou até fazer agradeço outra muito. depois, vou pensar. É isso mesmo. Obrigada por todo mundo que pôde participar. Tiveram várias perguntas aqui, né? Eu estava olhando Isso, aqui sobre os eu até livros, falo assim, sobre para as quem, se a gente não conseguiu práticas. responder as perguntas, depois manda pro e-mail da escola, ou então comenta lá no Instagram as perguntas, e se eu não conseguir responder, depois eu converso com a Mônica e a gente responde, tá? Teve a questão Aí dos já tá, eu livros, acho que teve fica, outras né? questões. Isso, vai ficar. Mas Isso, muito obrigado, foi muito bom, gente. Obrigadão, Cecília. E vamos seguindo obrigada, juntas. gente. Nós precisamos nos Seguimos cuidar. juntas. Sim, seguimos juntas, apoiando uma a outra. Gente, muito obrigada a cada um que entrou, cada um que perguntou, que gostou, que não gostou. Experimentem, né? Testem, sem se cobrar muito de dar muito certo, de dar muito errado, né? Assim, tentem, experimentem. Eu acho que serviu para mim, fez sentido para mim, me ajuda. Então, eu acho que pode ajudar também vocês, assim. E muito obrigada, gente. Valeu demais. Tchauzinho. Obrigada, tchau, boa tarde.